Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem e espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. E antes da gente começar, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considere também ser apoiador pago. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente sobre cinema, séries, música, cultura pop e entretenimento, e é muito importante que nessa era de redes sociais que não te entregam o que você quer, algoritmos que te levam para outros caminhos, a gente apoie quem produz conteúdo independente do jeito que a gente quer e fale o que a gente quer. E a Mala e esse podcast chegam diretamente para você. Para você conhecer e apoiar a Mala, é só acessar o malanewsletter.substack.com ou ir aí nas minhas redes sociais, que você vai encontrar todos os links por lá. E antes de começar, eu tenho também que saudar os ouvintes e agora também espectadores da 98 News. A primeira rádio 100% notícias, 100% feita em Minas Gerais, filha caçula do grupo que já inclui a 98 FM e a CDL FM. Desde a semana passada, esse podcast está em vídeo e em áudio na 98 News e também em outras plataformas, no YouTube e no Spotify. Para você ouvir e ver esse podcast na 98 News, basta você acessar o 98.7 FM de Belo Horizonte aos sábados, ao meio-dia, e domingos, 8 horas da manhã. Na rádio você vai ouvir o áudio e no YouTube, nos mesmos horários, você vai ver este podcast com o meu rostinho bonito. Hoje é um episódio daqueles especiais. Eu já vou adiantar para vocês a lista das melhores séries que eu assisti em 2025. Em primeiro lugar, antes da gente começar, eu preciso fazer alguns disclaimers aqui sobre essa lista e sobre esse episódio para vocês entenderem quais foram os meus critérios. Bom, em primeiro lugar, eu não vou falar aqui de séries que estão em outras temporadas. Séries que já tem 2, 3, 4 temporadas e a temporada foi boa. Então, por exemplo, você não vai ver aqui, algumas que eu vou citar, você não vai ver eu falando sobre The Morning Show, que é uma série que eu gosto e assisti a 4ª temporada. Você não vai ver eu falando de Andor, que é uma série que teve uma 2ª temporada maravilhosa. Você não vai ver eu falando de O Urso, que teve também uma temporada boa, ainda que muita gente não goste. Eu vou falar aqui de séries que estrearam em 2025. Não posso esquecer, falar de Ruptura, não vou falar de Ruptura também. Então, só para ficar nessas 4 aí que eu já citei, séries que já existiam e tiveram novas temporadas em 2025. Eu vou falar aqui de séries que estrearam em 2025 e eu vou juntar séries e minisséries. Qual é a diferença para você que não sabe? Série, a gente sabe que ela vai ter uma nova temporada. Ela começou esse ano, mas é óbvio que vai ter uma outra temporada, ou ela já deixou um gancho, ou os produtores já disseram
que vão fazer novas temporadas. São aquelas séries que apenas começam e a gente sabe que elas vão ter uma durabilidade aí pela frente nos serviços de streaming, nas TVs e tal. Minissérie é aquela série fechada, completamente fechada. Ela tem princípio, meio e fim e não deixa nenhum gancho para uma próxima temporada. É claro que em muitos casos esse não deixa melhor gancho acaba sendo desvirtuado e eles acabam encontrando uma forma de fazer uma segunda temporada de uma minissérie que até então havia sido programada para uma temporada apenas. Então esses são os disclaimers que eu queria fazer. O terceiro disclaimer é que, como você pode ver no início aí, no título desse episódio, são as séries que eu assisti. Por que eu coloquei dessa forma? Bom, pelo óbvio, porque eu não assisti a todas as séries. É humanamente impossível para qualquer pessoa assistir a todas as séries que são lançadas. Eu procuro assistir aquelas que eu acho que merecem, aquelas que eu acho que tenham algo mais, aquelas que eu acho que vão ser indicadas a prêmios, aquelas que estão dando uma certa repercussão. Eu não assisto série todo dia, toda semana, como talvez a maioria de vocês assista. Eu assisto hoje muito mais filmes e quando eu fizer a lista dos meus filmes de 2025, você vai ver, eu vou falar um pouco sobre isso, eu assisto séries muito selecionadas. Eu não sou daquelas pessoas que abrem a plataforma, a Netflix ou a Prime, e procura uma série ali aleatoriamente para poder assistir. Eu vou certo, eu vou já direcionado. Eu quero assistir essa série na Apple, eu quero assistir essa série na Netflix ou em qualquer outra plataforma. Então, talvez aquela sua série predileta não esteja aqui, porque talvez eu não tenha assistido, ou talvez eu não tenha gostado. Então isso, a gente vai continuando a conversa. Você pode me perguntar, através dos canais aí que eu já falei, se eu assisti essa série, se eu gostei, se eu não gostei, e a gente vai conversando ao longo das próximas semanas, porque lista, você sabe por que uma lista existe. É para você discordar. Você pode concordar também, tá? Gostaria muito que você concordasse comigo e até falasse alguma coisa sobre a minha lista. Mas se você quiser discordar, também está mais do que convidado, mais do que convidada. Então vamos nessa? Vamos às 7 melhores séries que eu assisti em 2025? 7 melhores séries e uma menção honrosa que você vai entender o porquê e faz parte dos meus critérios também. Então vamos lá? Em 7º lugar tá aqui, ó, Black Rabbit, essa série da Netflix, com essa dupla maravilhosa de atores, Jude Law e Jason Bateman. Eles fazem dois irmãos, donos, ou pelo menos um deles, o Jude Law, é dono de um bar, aqueles bares, restaurantes, super hipsters, super bem-sucedidos em Nova York. E o irmão, que é o Jason Bateman, que fundou o bar com ele, teve que sair de Nova York, foi embora e voltou para resolver alguns probleminhas, digamos assim. Ele saiu por conta disso e voltou agora para Nova York para resolver esses probleminhas e acaba envolvendo o irmão, o bar, todo mundo que tá ali em meio a tudo que tá acontecendo na vida dele, agora na vida deles, acaba envolvendo todo mundo e a gente acaba entrando na trama, na história dos dois, na história dos dois irmãos. E é um thriller, não precisa nem dizer, a foto aqui diz tudo. Um dos belos thrillers que eu vi esse ano, é daquelas séries que a Netflix faz muito bem, não te deixa parar, envolve ali dívida de jogo, de droga, assassinatos. E eu não vou falar mais sobre isso, eu quero que vocês assistam, porque realmente é uma das boas séries de 2025, me entreteve e eu gostei muito enquanto eu estava assistindo. Black Rabbit está na Netflix, é a minha 7ª posição. Em 6º lugar, também já está aqui, Task, série da HBO ou do HBO Max, criada pelo Brad Inglesby. Quem é o Brad Inglesby? O mesmo criador de Mare of Easttown. Você lembra de Mare of Easttown? A gente viu essa série há alguns anos e estrelada pelo Mark Ruffalo. Eu já disse, e eu vou falar mais sobre isso ainda nesse episódio,
qualquer filme, qualquer série, qualquer produção que tenha o Mark Ruffalo, você pode ali dar o seu play, garantido que vai ser uma boa produção. Do que se trata Task? O Mark Ruffalo é um agente do FBI, meio quase na aposentadoria, que é trazido de volta e constrói uma força-tarefa, a tal Task do título, força-tarefa, Task, para investigar uma série de roubos que estão acontecendo em casas ligadas ao tráfico. Então tem algumas pessoas que estão entrando em casas ligadas ao tráfico de drogas e roubando dinheiro dessas casas. Em paralelo, a gente vê a história da pessoa que está roubando, que é o personagem do Tom Pelphrey. E aí a gente vai entender o porquê que ele está promovendo esses roubos, vai entender toda a história familiar dele, vai entender a relação dele com as pessoas quem ele está roubando. E claro, as duas histórias, a história do personagem do Mark Ruffalo e do Tom Pelphrey, vão se cruzar num determinado momento e a vida nunca mais será a mesma. A série tem também a Emilia Jones no elenco e é uma série também daquelas que só a HBO sabe fazer. Essa série só poderia ser na HBO. Talvez até ela pudesse ser na Apple TV. Se você me conhece, você já sabe que eu gosto muito de séries da HBO, da Apple TV, principalmente dessas duas, mais até do que Prime, mais até do que Netflix. E essa é uma típica série da HBO que você pode ver sem medo. Eu já falei do Mark Ruffalo, ele nos dá mais uma daquelas performances brilhantes, como o Mark Ruffalo tem nos dado ao longo dos últimos anos ou até décadas. E Task foi uma das boas surpresas do ano. Eu nem acho ela tão boa quanto Mare of Easttown. Na comparação entre as duas, eu ainda fico com a série anterior. Mas a verdade é que Task foi uma daquelas séries que eu fiquei esperando semana a semana, todos os domingos, um episódio novo para eu poder assistir. Task é a minha sexta série, a sexta posição na lista das séries que eu assisti em 2025. Na quinta posição, uma série brasileira, porque não poderia ser diferente. Tá aqui, ó. Pablo e Luizão, do Globoplay, foi pra mim a grande surpresa de séries do ano. Eu diria que foi a grande surpresa de séries, e não só séries brasileiras. Pablo e Luizão é uma série criada pelo Paulo Vieira, o comediante Paulo Vieira, em cima das histórias do pai dele, do Luizão, e do amigo dele, o Pablo, que são interpretados pelo Otávio Miller e pelo Ailton Graça. A Dira Paz faz o papel da mãe dele, do Paulo Vieira. E são histórias que, se você acompanha o Paulo Vieira nas redes sociais, você já tinha visto ele falar. Ele contou num determinado momento no ex-Twitter e atual X as histórias de Pablo e Luizão, algumas dessas histórias, e então essas histórias foram compiladas e levadas para a telinha, no caso da Globoplay. São histórias deliciosas, aquelas histórias do Brasil profundo. Não custa lembrar que o Paulo Vieira e o Pablo, o Luizão e toda a família, eles são de Tocantins, do interior de Tocantins, mas na verdade acho que eles são perto de Palmas ou são de Palmas, enfim. Eles são do Tocantins, então a gente vê aquelas histórias muito de interior do Brasil, histórias muito típicas de uma família pobre no interior do Brasil, e tem histórias deliciosas. A primeira história, o primeiro episódio, que é o episódio da cerca, é muito bom, é muito delicioso, e eu convido vocês a assistirem a Pablo e Luizão, que eu já sei que vai ter uma segunda temporada. O Paulo Vieira já está na produção, todos eles já estão na produção com novas histórias de Pablo e Luizão. E uma coisa que eu achei muito legal nessa série é que em todo final de episódio a gente tem os verdadeiros Pablo e Luizão contando aquela história, sentados ali em frente à casa da família, pelo menos a casa que foi cenário para a série, contando aquela história e relembrando aquela história do jeito que ela aconteceu. Uma série absolutamente deliciosa que eu tenho certeza que você vai pegar e assistir do início ao fim sem parar. Pablo e Luizão está na Globoplay, não perca.
Em quarto lugar, tá aqui. Essa sim, pra mim, a grande surpresa de séries em 2025. Uma série que eu assisti agora, no final do ano, e me arrebatou. É How and Harper, série que está no MUBI. Uma série pequena, singela e que te arrebata do início ao fim. Uma série criada, escrita, dirigida e interpretada pelo Cooper Raiff, que é esse cara que tá aqui, tendo a Lily Reinhardt como sua parceira de tela. E How and Harper são dois irmãos que vivem ali em Los Angeles. Eles estão naquela fase de sair da faculdade e começando a sua vida adulta. São filhos do Mark Ruffalo. Sim, o Mark Ruffalo está nessa série. Você já sabe o que eu penso sobre uma série com o Mark Ruffalo. E eles perderam a mãe muito cedo. E o Mark Ruffalo, o pai deles, os criou aos trancos e barrancos. Tem vários subtextos nessa série, um subtexto de depressão, de pai solteiro e de filhos que tiveram que amadurecer muito rápido para dar vazão a tudo isso que eu falei e as soluções criadas pelo Cooper Raiff para mostrar esse amadurecimento do Hal e da Harper depois que perderam a mãe e para poder até ajudar o pai. São soluções muito criativas, soluções que eu disse de roteiro, de direção, são soluções muito criativas. E o Cooper Raiff é um cara que eu já vinha prestando atenção. Ele tem um filme chamado Cha-Cha Real Smooth, que há uns 2 anos foi exibido nos circuitos independentes, e eu acho que ele tá no MUBI também. É um filme que já tinha me chamado a atenção, mas agora ele chega com esse produto que eu acho que é um produto até mais bem acabado e que dá continuidade um pouco às ideias dele, do Cooper Raiff. É uma série sobre a vida de todos nós, sobre família, sobre amadurecimento, sobre como lidar com isso tudo, sobre sentimentos, como lidar com amores, com pai, com mãe, com madrasta, como lidar com a morte, como lidar com perdas, como lidar com tudo isso que eu e você temos que aprender a lidar todos os dias. How and Harper foi a grande surpresa de 2025. Ou talvez não. Tem uma série aí na frente que também vai ser uma surpresa. Em terceiro lugar, The Studio, ou O Estúdio, série satírica, comédia satírica, criada, estrelada e produzida pelo Seth Rogen em parceria. Ele criou a série em parceria com o Evan Goldberg, que é o principal parceiro dele na criação de produtos, e é uma série daquelas que eu adoro, satiriza Hollywood. É uma série de comédia com episódios de meia hora, tem participações especiais de Deus e o mundo, então parece que o Seth Rogen pegou lá a sua agenda e foi ligando para todo mundo pedindo para fazer participação especial na sua série. Para vocês terem uma ideia, logo no episódio de abertura tem o Martin Scorsese, ninguém menos que Martin Scorsese, fazendo o papel dele mesmo, Martin Scorsese. E todas as participações especiais são das pessoas fazendo o papel delas mesmas. É uma série que satiriza Hollywood em todos os aspectos, no aspecto de produção de filme, escolha de elenco, diretores e elenco excêntricos, e como é que são decididos os orçamentos para filmes. Tudo que tá ali, inclusive essa série criou polêmica em Hollywood, porque muita gente em Hollywood não gostou das coisas estarem sendo colocadas dessa forma para todo mundo ver, ou seja, é uma série bem verdadeira, mas para quem gosta, para mim, por exemplo, eu adoro esse tipo de coisa. Foi um prato cheio. É com o Seth Rogen, com esse elenco maravilhoso que tá aqui, que tem Catherine Hahn, que tem Wick Barinholtz. E essa série tá indicada ao Globo de Ouro. E com certeza, se ela ganhar algum prêmio no Globo de Ouro, eles vão imitar uma cena dessa série. Tem um episódio da série que é na entrega do Globo de Ouro. É o penúltimo episódio, se não me engano, e acontece uma coisa ali. E eu tenho certeza que se eles ganharem prêmio no Globo de Ouro em 2026, eles vão imitar o que aconteceu nessa série. Uma série deliciosa da Apple TV, não sei se eu já falei, do Apple TV Plus, aliás, do Apple TV. O Apple TV Plus mudou de nome, agora ele chama só Apple TV, e que
Se você gosta de bastidores de Hollywood, ela é obrigatória. Se você não gosta, ainda é uma série engraçadíssima, nem que seja para você ver alguns dos astros prediletos, alguns dos seus astros prediletos fazendo pontas, interpretando a eles mesmos. O Estúdio está no Apple TV. A minha série número 2 de 2025 foi uma série que eu assisti logo no início do ano e eu já estou ansioso pela segunda temporada dela. É The Pitt, série que, se você assistiu a Plantão Médico, a série ER, a famosa série que deu origem a tudo, a primeira série médica, pelo menos a primeira série médica da história. Se você assistiu a ER, você sabe do que eu tô falando, porque The Pitt, na verdade, deveria ter sido uma nova ER, um reboot de ER, ou ER 25 anos depois, mas eles não conseguiram os direitos da série, e aí o Noah Wyle, que fez o papel do Dr. Carter lá atrás em ER, fez essa nova série agora, transferindo as ações para Pittsburgh, para um hospital em Pittsburgh. Inclusive eu estive em Pittsburgh, estive lá na porta do hospital onde é filmada a série, e mudando um pouco o foco, agora a série se passa em um dia, em um plantão, em que tudo acontece. Vocês podem imaginar que o tudo acontece é daquele tudo mesmo, casos inacreditáveis, pessoas que chegam, e todos os dramas dos personagens ali, das enfermeiras, dos enfermeiros, dos médicos, coisas que vão acontecendo durante esse mesmo plantão, e o nosso querido Noah Wyle, o personagem principal, precisa lidar com isso tudo. Ele é o médico-chefe, o residente-chefe ali, que precisa lidar com isso tudo num plantão ali de 15 horas, são 15 episódios, alguma coisa assim. Uma série absurdamente sensacional. Eu acho que eles pegaram os melhores momentos de ER, de plantão médico, e conseguiram reproduzir aqui vários desses melhores momentos, e eu acho que em alguns momentos eles até superaram a original, porque hoje a técnica é diferente, eles já têm uma técnica diferente das coisas serem filmadas, efeitos diferentes, então eu acho que em muitos momentos The Pitt até supera os melhores momentos de ER, Plantão Médico. A segunda temporada já está programada, já está quase pronta, estreia agora no início do ano na HBO e no HBO Max, e eu estou muito ansioso. The Pitt é a minha série número 2 de 2025. Finalmente chegamos à minha série número 1, e não poderia ser outra, você já está vendo a imagem dela aqui. Tô falando de Adolescência, série que está na Netflix, 4 episódios apenas, todos filmados em plano sequência. Fez muita gente discutir o que é um plano sequência, o formato, se é válido, se foi válido fazer em plano sequência. Eu acho que sim, assim como eu acho que são 4 episódios absolutamente irrepreensíveis. Conta a história de um menino que acaba sendo acusado de um crime e tudo que envolve essa acusação. Um menino, um adolescente sendo acusado de um crime, e a relação dele com a polícia, com os pais, com a escola, discute bullying, discute tecnologia, discute fake news, discute tudo que um adolescente de hoje está sujeito, e os pais precisam ficar de olho, ficarem atentos a tudo que esses adolescentes estão sujeitos em suas vidas, na escola, em suas vidas pessoais, fora da escola, dentro da escola e fora da escola, tudo que os adolescentes estão sujeitos. Tem uma interpretação absolutamente irrepreensível desse garoto, que é o Owen Cooper. Guardem esse nome, ele vai ganhar todos os prêmios de interpretação a que ele for submetido, a que ele for indicado. É uma série criada e produzida pelo Stephen Graham, que faz o papel também do pai dele, também deve ganhar vários prêmios, deve ganhar aí Globo de Ouro, já ganhou Emmy e por aí vai. Uma série que fez o ano, fez todos nós discutirmos a adolescência, discutirmos a juventude, discutirmos esses temas todos. Eu vi
muitos textos, vídeos falando da série de adolescência, falando da adolescência e da série Adolescência e discutindo os temas mais do que pertinentes que a série discute. Adolescência, a minissérie Adolescência. Existe aí um papo de que pode vir uma temporada 2, eu não sei como poderiam fazer uma segunda temporada de Adolescência, porque não tem por onde isso acontecer, mas existe esse papo, como existe esse papo sempre que uma série faz sucesso como essa, uma série como essa acaba fazendo sucesso, no caso, na Netflix. Foi uma das séries mais assistidas da Netflix no ano, talvez tenha sido a série mais assistida da Netflix no ano, a gente tem que ver aí os números agora de Stranger Things, mas até então era a série mais assistida no ano. Adolescência, se você não assistiu, e eu duvido que se você gosta de série você não tenha assistido, eu até acredito que algumas pessoas não tenham assistido porque tenho ficado com medo do tema, mas não fique com medo do tema. Assista a Adolescência, que você não vai se arrepender e você também vai parar e pensar naqueles temas e naquelas discussões. Essa foi a minha série número 1 de 2025. Agora, vamos a uma menção honrosa e você vai entender o porquê. A minha menção honrosa é essa série aqui, Pluribus, que está no Apple TV Plus, ou o Apple TV. Por que eu tô dizendo que é uma menção honrosa? Porque um dos meus critérios é não falar sobre séries enquanto elas estão acontecendo. Eu só gosto de falar das séries enquanto elas estão, quando elas terminaram, que aí eu consigo ter todo o panorama, consigo fazer o panorama da série completa, tenho ali o princípio, o meio e o fim da série para ela poder ser analisada e para eu poder entender se aquilo valeu ou não, até porque tem muitas séries que vão muito bem, no final tem uma queda absurda. Mas por que eu tô falando que Pluribus é a minha menção honrosa? Porque foi uma das séries mais esperadas no ano, é a primeira série do criador de Breaking Bad, depois de Breaking Bad e depois de Better Call Saul, com a mesma atriz de Better Call Saul, a Rhea Seehorn, e é uma série que falou-se muito pouco sobre ela. Aliás, quando ela estreou, eles preferiram deixar a série meio na penumbra. Eles não disseram sobre o que era a série. O Vince Gilligan disse que era apenas uma série de ficção, era a volta dele às séries de ficção. Não custa lembrar que ele foi roteirista de Arquivo X lá atrás, ele escreveu vários dos bons episódios de Arquivo X e essa era uma série, uma volta dele à ficção. O que eu posso dizer de Pluribus para vocês? Primeiro, a sinopse. Essa escritora vivida pela Rhea Seehorn, ela é uma escritora ali meio mal-humorada e de repente, num determinado dia, todas as pessoas da Terra começam a agir diferente, uma espécie de inconsciente coletivo e que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Será que é uma invasão alienígena? Será que é um vírus? Será que é inteligência artificial? Menos ela e mais 12 pessoas no mundo que continuam vivendo a vida como nós, continuam ligados como nós. Todas as outras pessoas estão ligadas entre elas, é uma espécie de inteligência artificial, inconsciente coletivo, todo mundo sabe o que todas as outras pessoas estão pensando, então eles têm todo o conhecimento do mundo ali perto da nossa querida personagem que é a Carol. E a gente vai tentando entender junto com a Carol e tentando sobreviver. Então é uma série que discute vários assuntos. Discute solidão, discute inteligência artificial, discute fake news, discute tanta coisa que até esse momento essa série tá com 7 episódios. Faltam 2 episódios, até o momento em que eu tô gravando isso aqui, faltam 2 episódios. Eu até agora não sei o que pensar dessa série. O que pensar, assim, eu não sei se é uma série sobre invasão alienígena, isso tudo que eu falei no início. Eu sei que a série discute isso tudo e, no final das contas, acaba não importando tanto o que está acontecendo com aquelas pessoas. Acaba importando o que está acontecendo com as outras, com as 12, com as 13 pessoas que sobreviveram na Terra.
magistralmente interpretada mais uma vez pela Rhea Seehorn, que foi o grande destaque de Better Call Saul, aquele grande destaque que muita gente não sabia, a gente não sabia quem era aquela atriz, apesar dela já ter uma carreira aí na TV e no cinema, muitos de nós fomos apresentados a Rhea Seehorn em Better Call Saul, e agora ela chega com esse novo produto e já está conquistando todos nós. Pluribus poderia ser um dos top 7 aqui da minha lista, mas eu só não vou colocar porque a série ainda não acabou. O último episódio é logo depois do Natal, dia 26 de dezembro. Eu não sei que dia você está assistindo isso aqui, mas saiba que Pluribus é sim uma das melhores séries de 2025 e está no Apple TV, mas fica aqui na minha menção honrosa. Quem sabe do ano que vem eu posso até já refazer essa lista colocando Pluribus no meu top 7 ou, quem sabe, aumentando para o top 8. Essa foi, então, a minha lista das melhores séries que eu assisti em 2025. Você assistiu a essas séries? Você concorda? Você não concorda comigo? Quer conversar? Quer falar quais foram as suas? Manda mensagem aí pra mim, você já sabe os canais, através da caixa de comentários do Spotify, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, através do YouTube, comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio pelo YouTube, ou finalmente através do site da minha empresa, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S. Esse episódio de Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!